Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 31, palavras de Jesus diz assim: Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acolhestes, precisei de roupas, e me vestistes, estive doente, e me visitastes, estava na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Mas, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse registro de Mateus, que chegou até nós, registro da Tua revelação. Pedimos que nessa manhã ela seja aplicada, seja atualizada em nossa mente e coração, e a Tua palavra, então, cumpra o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Que haja, assim, fruto de vida eterna em cada mente, em cada coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que você já ouviu a respeito do juízo final? O que você sabe sobre o último dia? Porque esse texto que lemos é a conclusão de uma série de ditos, de parábolas, de ensinos de Jesus a respeito do final do mundo e da sua vinda, da sua volta. Esta história mostra que a história humana está caminhando para um fim derradeiro. As nossas histórias, junto com a história, está caminhando para um último dia. Um dia que tradicionalmente chamamos de ou o último dia, ou o dia do juízo, ou simplesmente o juízo final. E alguém pergunta: como será esse dia?
Nesse dia, Jesus fará separação. Uns ele colocará à sua esquerda, outros ele colocará à sua direita. Nós costumamos distinguir as pessoas em diversas e diferentes categorias. Nós distinguimos pessoas, por exemplo, pela classe social, ricos e pobres, classe média alta, classe média baixa. Nós distinguimos pessoas pela sua nacionalidade, brasileiro, português, boliviano, russo, judeu, palestino. Nós distinguimos pessoas a depender do seu credo, se é budista, se é muçulmano, se é católico, se é evangélico e dentro do mundo evangélico uma série de outras categorias, se é batista, se é presbiteriano, se é assembleano, se é metodista, se é anglicano. Mas Jesus reconhecerá apenas dois tipos de pessoas. Aquelas a quem ele se dirigirá como minhas ovelhas, e aquelas que ele considerará cabritos. Aqueles que ouvirão dele: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo ou antes. E aqueles que ouvirão dele: fora daqui, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pastor, qual será o critério para essa separação dos que estarão à esquerda de Jesus e os que estarão à sua direita? Dos que serão considerados cabritos e os que receberão o doce título de ovelhas? Para quais ele dirá: venham para cá, meus benditos. E os que ouvirão dele: fora daqui. Qual vai ser o critério para essa distinção? Bom, ele diz de forma muito concreta, no versículo de número 34 e 35 e 36, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Precisei de roupas, e me vestistes. Estive doente, e me visitastes. Estava na prisão, e fostes visitar-me. Como ele já tinha alertado no capítulo 16, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Interessante. Mas, pastor, eu sempre aprendi na igreja que a gente não é salvo pelas obras. Eu aprendi na igreja que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Que obras, então, são essas que servirão de critério para Jesus julgar quem é ovelha, quem é cabrito,
Quem vai estar à esquerda, quem vai estar à direita? Quem vai ouvir dele, vindes benditos do meu Pai? Quem vai ouvir dele, apartai-vos de mim? Que obras são essas? Então, primeiro, essas obras são obras que testificam da nossa fé, que testificam da nossa nova natureza nele, da nossa salvação em Cristo, pela graça. Porque assim como se espera de uma laranjeira, não espinhos, mas laranjas de forma natural, se espera também daqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, se espera daqueles que receberam nova vida, foram regenerados, obras, frutos correspondentes a essa nova natureza, que testificam da presença do próprio Jesus por meio do seu Espírito em sua vida. Veja que estas obras praticadas pelos benditos de meu Pai não foram obras interesseiras, não foram obras fruto de constrangimento, do tipo assim, deixa eu ajudar esse pobre, porque senão Deus vai se aborrecer comigo. Deixa eu ajudar esse moribundo, porque senão Deus não vai depois me abençoar. Não, foram obras tão espontâneas, tão naturais, e até mesmo despretensiosas, que eles nem sabiam que estavam fazendo o que estavam fazendo para o próprio Jesus. Porque quando Jesus diz a eles, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estive precisando de roupa e vocês me vestiram, eu era estrangeiro na terra de vocês e vocês me acolheram, eu estive doente e vocês foram me visitar, eles recebem essa boa notícia com surpresa. Eles chegam a perguntar, versículo de número 37, mas Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos, quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Eu recebi essa dádiva, essa boa obra, essa caridade que vocês fizeram a pessoas, porque eu me identifiquei tanto com o sofrimento humano, que eu considero os que sofrem meus irmãos. Quando vocês fizeram a eles, ainda que o mais pequeno, aqueles assim que ninguém dava conta, eu recebi para mim. Vocês fizeram como se fosse para mim, eu recebi, está registrado nos meus livros. Vocês fizeram e eu aceitei essas obras. Então, a diferença entre religião e evangelho não é necessariamente que na religião tem obras e no evangelho tem fé, não tem obras, mas o lugar que se dá a obras. Na religião, obras são meio para a salvação. No evangelho, obras são resultado, consequência da verdadeira salvação, da fé que é viva, não é morta. Na religião, a fórmula é obras igual salvação, ou seja, obras vem primeiro, depois salvação. No evangelho, a fórmula é salvação em Cristo Jesus, verdadeira, autêntica, que Jesus vai reconhecer no último dia, igual a obras que testificam dessa verdadeira fé.
Na religião, você procura andar nas boas obras para conseguir um favor de Deus, uma graça, ainda que seja no último dia, ser reconhecido por Ele. No Evangelho, é Ele mesmo quem prepara essas boas obras para você andar nelas como graça e favor, porque não há nada melhor para alguém que anda com Jesus, que se diz ser dele, do que andar nas veredas da justiça. Não há coisa melhor do que ser guiado no caminho da justiça, do que é certo, do que é bom. Por isso, meu irmão, amanhã, quando você acordar pela manhã, pode orar. Aliás, você deve orar. Senhor, me guia nesse dia nas boas obras que o Senhor já preparou para eu andar nelas e que eu não me desvie de nenhuma delas, mas que eu ande cada passo nas obras que o Senhor preparou para eu andar já nesse dia, porque pode ter certeza, amanhã pela manhã elas já estarão preparadas para você andar nelas. Como diz Paulo em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe ou ninguém se glorie, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, porém, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então amanhã as boas obras já estarão preparadas por Deus, Deus não se atrasa. Você de manhã pode orar, Senhor, me ajude a andar nessa segunda-feira, sobre que os meus pés pisem, estejam sobre as boas obras que o Senhor preparou para eu andar nelas, porque eu sei que andando nelas eu estou andando com o Senhor. Segundo, que obras são essas? São obras da grande comissão, não da grande omissão. Dallas Willard tem um livro cujo título é A Grande Omissão. Perceba, não é a grande comissão, a grande omissão. Veja que os que estão à esquerda são condenados, recebem a palavra desfavorável de Jesus, não necessariamente por uma má obra cometida, não é, eles não são acusados sequer de uma má obra. Talvez fosse até gente religiosa, gente que priva pela moral e os bons costumes, eles não são acusados de más obras. Pelo contrário, a acusação e a condenação não é por uma má obra praticada, mas é por boas obras não feitas. Jesus vai dizer, versículo de número 42, eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente na prisão e não me visitastes. A omissão é considerada pecado. A mão poderia ter se estendido, mas se encolheu, se recolheu. A mão poderia ter se aberto, mas se fechou. A mão poderia ter segurado para salvar, para ajudar, mas indiferente disse não. Talvez por estar muito ocupada consigo mesma. É como diz
um comentarista deste texto, acham-se condenados a esta perdição porque deram ouvidos à sugestão do diabo, que o interesse próprio deve ser a motivação primordial da conduta. E, em consequência, fecharam os olhos para o drama da miséria humana e fizeram o ouvido moco para os clamores de seus semelhantes padecentes. Talvez, infelizmente, você se lembre, a tua memória te traga, uma vez que diante de uma necessidade legítima, de alguém que de fato estava precisando da tua mão estendida, da tua ajuda, a sua mão se encolheu. A tua mão se intimidou-se. Por qualquer razão, por qualquer motivo, você não ajudou. E talvez não seja possível voltar lá naquele dia de novo, para reparar o erro, a boa obra não feita e fazê-la, mas é possível a partir de hoje fazer. Talvez não na mesma situação e ocasião, mas em novas ocasiões, em novas situações que surgirão diante de você, Jesus há de te dar uma nova chance. Ele há de te dar uma nova chance. E quando ela aparecer, então, não seja demorado. Estenda a sua mão, abra a sua mão, abençoe, porque você fazendo o bem, o maior bem que você vai estar fazendo é para você mesmo. Faz bem fazer o bem, faz bem para a mente, faz bem para a alma, faz bem para a saúde mental, faz bem para a saúde espiritual, para a saúde emocional, porque nós fomos criados para isso, para as boas obras. Quando as fazemos como Jesus fazendo por meio de nós. Que o Senhor nos dê ouvidos, então, que possam discernir, diante de tantos clamores que chegam a nós, aqueles que são os clamores dele. E que então possamos atender, porque, como diz Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a gente não peca só por fazer o mal, mas a gente peca por não fazer o bem. Não é só a transgressão, pisar fora da linha, mas errar o alvo. Terceiro, que boas obras são essas? São obras que respondem a necessidades reais, concretas. Não adianta dar evangelho de João para quem está com fome. Eu já contei a experiência de uma vez estar evangelizando uma senhora em frente a um barraco, numa comunidade, e ao terminar, ela virar para mim e dizer: você tem alguma coisa para comer? Porque faz 2 dias que eu não como. Interessante é que as obras praticadas responderam a necessidades. Tive fome, me desses de comer. Tive sede, me desses de beber. Era estrangeiro, me acolhestes. Precisei de roupa, me vestiste, não me mandaram embora dizendo Deus te abençoe. Estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes me visitar. Para cada necessidade premente houve uma resposta correspondente. E quando isso acontece, Deus abençoa. Deus abençoa quem
abençoa. Me lembro de um testemunho numa igreja pequena. Surgiu lá a necessidade de atender uma pessoa viciada, dependente químico. Parece-me que era filho de uma irmã da igreja, alguma coisa assim, e a igreja se movimentou para ajudar aquela pessoa, aquele rapaz, e montaram uma clínica na igreja mesmo. E aquele fato repercutiu tanto na cidade, que muitos vieram para ver e ajudar. E a igreja começou a crescer de tal forma que hoje é uma igreja considerável e que presta muitos e muitos serviços de diaconia às pessoas. Quem sabe Deus não quer fazer uma obra dessa na nossa igreja? Porque nós estamos aí diante de um desafio. O desafio de acolhermos uma família de refugiados. Lá do projeto da Junta de Missões Nacionais, Vila Minha Pátria, veio esse pedido a nós. Se a primeira Igreja Batista do Brás não aceitaria esse desafio de acolher uma família, um casal com 4 filhos que fugiram da guerra, vieram parar no nosso país e precisam ser acolhidos, são os estrangeiros que precisam ser acolhidos. Pergunto, quantas mãos aqui vão se abrir? Quantas mãos aqui vão se estender? Quantas mãos aqui vão ajudar? Eu creio que muitas, porque essa é uma igreja de Jesus. Essa é uma igreja em que Jesus habita, é o corpo dele, por meio de quem ele continua operando nesse mundo, praticando as boas obras que ele sempre praticou quando ele esteve aqui e continua praticando por meio daqueles em quem ele habita. Por meio do seu Espírito, aqueles que o professam como Senhor e como único Salvador. Amém? Então, a minha oração é que essa igreja seja uma igreja cheia de boas obras. Para que ninguém se envergonhe diante do Senhor no último dia, mas que façamos aquelas obras que testemunham da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que são consequência da regeneração operada pelo Espírito Santo. E que ninguém aqui se envergonhe de más obras praticadas ou de boas obras que foram omitidas. Mas que cada um aqui, sem exceção, no último dia possa ouvir aquele glorioso: vinde a mim, bendito do meu Pai. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém, amém.